Convido você a abrir a palavra do Senhor em Timóteo, capítulo 5. Nós temos estudado as cartas pastorais, já estudamos Tito, agora temos estudado um pouco da primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, justamente para tratarmos de questões relacionadas à igreja. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo foi escrita com o objetivo de ensinar ou de relembrar Timóteo e tanto a igreja de Éfeso, como deveria se proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Nós temos caminhado e vemos que Timóteo então é exortado a permanecer fiel à sã doutrina, ao próprio chamado que ele teve do Senhor, e ali ensinar a igreja de modo que a igreja fosse encontrada fiel. Nós vamos depois relembrar algumas coisas, mas hoje nós vamos, todo o final da carta a Timóteo é o nosso objetivo, porém hoje nós vamos trabalhar aí com os primeiros 16 versos do capítulo 5, né? Os irmãos já estão acostumados, os irmãos da igreja pelo menos já estão acostumados, geralmente a gente faz sermões nessa sequência dos livros, e às vezes nós dividimos o sermão aí em algumas partes. Hoje então é a primeira parte desses últimos capítulos aqui, e espero que consigamos aí concluir nas próximas semanas. Então deixa eu até brincar com o William aqui, com a Maria Tereza Eduarda, pelo menos umas 4 semanas. Viu, dona Suzy? A Raíssa e o Nicolas aí, se quiser continuar o sermão, vai ter que voltar na semana que vem. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos acompanham. Eu estou dando preferência hoje para fazer a leitura sozinho. Primeiro porque para ler com a máscara não é fácil, né? Mas vamos lá. Os irmãos acompanham a leitura. Diz assim: não repreendas o homem idoso, antes exorta como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, ou seja, a viúva, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Oremos. Ó Pai, mais uma vez te damos graças pela tua palavra, ó Deus, e clamamos para que, debaixo da tua graça, da tua direção, da iluminação do teu Santo Espírito,
possamos ser dirigidos a compreender, ó Deus, o teu querer, sermos assim ensinados, corrigidos, admoestados e fortalecidos, ó Deus, de modo que a nossa vida, individualmente, como igreja, possamos refletir a tua vontade e viver de acordo com o padrão que o Senhor realmente deseja de cada um de nós. Pai, use a minha vida apesar de mim mesmo e fale ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs e ao meu próprio coração. E nos edifique segundo a tua bondade, é o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu disse, nós iniciamos essa sequência. Eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes relacionados aqui à carta de Paulo a Timóteo. Nós sabemos, já vimos, que as cartas pastorais são verdadeiros manuais de como proceder na igreja do Senhor Jesus, que é apresentado como Deus vivo, obviamente referindo-se à sua ressurreição. Dê uma olhadinha comigo nesses versos aí que estão nesse primeiro slide aí. Aqui em Timóteo, 1 Timóteo 3, dá uma olhadinha aqui no capítulo 3, verso 15. Vamos fazer essa retrospectiva aí. Então, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15 diz, verso 14 diz, escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, para que se eu tardar, Paulo falando, se eu demorar para chegar em Éfeso, fique ciente de como se deve proceder na onde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o objetivo das cartas pastorais é ensinar tanto Tito quanto Timóteo e a igreja de Éfeso, a igreja da ilha de Creta, como que eles deveriam proceder como igreja. Vamos dar uma olhadinha na segunda epístola? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6 em diante. Nós não vamos ler todos, não é necessário, mas eu vou te chamando a atenção. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Ou seja, nós vemos aqui Paulo chamando a atenção de Timóteo para que ele não desanime diante dos sofrimentos. Lembrando que aqui na segunda carta, Paulo já estava preso. Isso fica claro no verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Veja, que ele está preso, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. E aí ele vai tratar de toda a obra de Cristo, falando que foi designado pelo próprio Deus como pregador, apóstolo e mestre, sofrendo, né, para que o Senhor mesmo sustente. E lá no verso 13 é dito, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, mesmo diante das dificuldades, Timóteo, mantenha a igreja dentro das palavras, das sãs doutrinas, das boas palavras, do padrão que se espera de uma verdadeira igreja. Em Tito, vamos dar uma olhadinha aqui na carta a Tito, que é a terceira carta pastoral, capítulo 1, verso 5, Paulo vai dizer assim para Tito, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse líderes, presbíteros, conforme te prescrevi. Então veja, o objetivo de Paulo nas cartas pastorais é conduzir aos pastores e à igreja a se organizarem como igreja. Constituir presbítero significa constituir uma liderança, constituir ministérios ali, e obviamente em cada cidade colocar uma igreja organizada, que guarde a sã palavra, que pregue a verdade, e que ensine para todo mundo como se deve proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte. Então o objetivo das cartas são essas, trazer instruções para que os pastores, para que os presbíteros e para que a igreja saiba como lidar com as situações relacionadas à igreja. Para que a igreja saiba como eleger presbíteros, como eleger diáconos, para que os presbíteros saibam quais são as suas funções, para que os pastores, que são aqueles que estão envolvidos com o ministério da palavra, saibam qual a postura que eles têm que ter diante da exortação, inclusive
da apologia, da defesa da fé, diante das heresias que se levantam. Esse era o objetivo. Voltando para o slide. Então, como que eles ensinariam e viveriam do modo correto na igreja do Senhor? Primeiro, de modo que a sã doutrina fosse preservada, tanto em Timóteo, na segunda epístola e também na carta de Tito, nós vemos a exortação de Paulo dizendo, olha, mantenha com fidelidade a sã doutrina. Irmãos, sem a sã doutrina, a igreja ela abraça modismos, a liturgia se torna antropocêntrica, o louvor se torna qualquer outra coisa menos louvor a Deus, a pregação se torna pregações motivacionais, de autoajuda, coaching, e as escrituras são simplesmente deixadas de lado. A exortação à vida santa, a vida piedosa, ao deixar o pecado e apresentar o pecado e confrontar o pecado, vai ser deixado de lado. Sem sã doutrina, irmãos, nós vamos seguir cada um a nossa própria cabeça. Sem o ensinamento fundamentado no Evangelho do próprio Senhor Jesus, nós estaremos à mercê do nosso próprio coração que é corrupto. E por isso, então, toda essa exortação para que tanto Timóteo quanto Tito procedesse na igreja, e a igreja, tanto de Éfeso quanto de Creta, agisse de modo a preservar a sã doutrina. Além de preservar a sã doutrina, preservasse também a santidade e o bom testemunho. Você não está solto no mundo. A partir do momento que você foi alcançado por Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer traz prejuízo para toda a igreja, e mais, traz prejuízo para o nome de Deus, dentro dessa missão de proclamar o Evangelho. Hoje nós já sofremos com isso. Quando você fala que você é evangélico, as pessoas nos confundem com tantos outros grupos aí que se dizem evangélicos, e que na verdade do Evangelho não tem absolutamente nada. Se você, como crente, já chega e fala, não, eu sou evangélico, eu sou crente, as pessoas já falam, puxa vida, agora imagine eu como pastor. Isso não é de agora. Há 20 e poucos anos atrás, quando fui comprar um carro, e aí tinha que financiar uma parte do carro, eles perguntaram, o senhor trabalha com o quê? Eu sou pastor, o senhor vai me desculpar, mas nós não podemos vender para o senhor. Mas por que não pode vender? Não, já é um critério do banco, não se vende nem para pastor, nem para jogador de futebol. Meu Deus do céu. E você sabe por que não se vende? É proibido os bancos fazerem financiamento para pastor e para jogador de futebol? Porque jogador de futebol, ele faz o contrato, às vezes, de 3 meses na cidade. Depois de 3 meses, ele é mandado embora do time, e aí, ele vai pagar que jeito? Então, não se vende para jogador de futebol. E para pastor, sabe por que não se vendia? Tanto picareta que tem que se diz que é pastor. Que não tem nem crédito. Na época, Clarissa, recém-formada, mudando de cidade, sem consultório ainda, tinha mais crédito do que eu. Eu comprei o nome dela. Olha que vergonha. Mas por que nós chegamos numa situação dessa? Porque nem todo mundo que se diz igreja, e nem todo mundo que se diz crente, nem todo mundo que diz evangélico, e nem toda igreja que tem lá, aqui é a igreja do Senhor Jesus, de fato é. Porque despreza todo o ensinamento de como se deve proceder como membro da igreja do Deus vivo. A vida, o testemunho, a santidade lá fora, irmãos, reflete na manutenção do corpo de Cristo, da instituição, da igreja. E é por isso que Paulo vai trazer a ideia que a santidade e o bom testemunho devem ser mantidos. E mais, o nome de Deus não pode ser difamado através da sua vida. Quando você não cumpre com as suas responsabilidades, com os seus votos, seja eles matrimoniais, sejam eles comerciais, seja eles, sei lá o que voto que seja, as pessoas falam, mas não era crente? Abra lá a sua Bíblia em 1 Timóteo 6, verso 1. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1 diz assim, todos os servos, aqui está falando de escravos, nós vamos chegar lá, que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor,
Veja por quê que o empregado, o escravo, tinha que trabalhar corretamente para com o Senhor. Qual que é a conclusão aí? Qual que é o motivo? Para que o nome de quem? O nome de Deus. E não só o nome de Deus, o que mais? E a doutrina não sejam blasfemados. Meu amigo, você faz parte do corpo de Cristo. As suas atitudes vão refletir sobre o Deus a quem você diz servir e sobre a igreja, o ensino, a doutrina que você diz seguir. O próprio Senhor Jesus disse que os escândalos seriam inevitáveis, mas ele diz, ai daqueles. Melhor seria fazer o que mesmo? Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no rio. Por quê? Porque quando um crente, vou falar de um modo mais claro, pisa na bola, faz besteira, faz betice, né? Como a gente fala, faz besteira, ele não está se envergonhando a si somente, mas ele está difamando ou blasfemando o nome do Deus a quem ele diz servir e a igreja ou a doutrina que ele diz seguir. Por isso Paulo olha e falou, gente, vocês têm que tomar cuidado, hein? Vocês têm que ter um procedimento correto. Vamos dar uma olhada ainda no segundo epístolo aqui, no capítulo 3, o verso 12. 2 Timóteo 3, 12. Diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, o que vai acontecer com essas pessoas? Serão perseguidos. Meu amigo, se você não quer ser perseguido, deixa Cristo então, porque se você quiser seguir a Cristo, vivendo da maneira correta como um verdadeiro servo de Cristo, as pessoas vão te perseguir. Mas já está no pacote. A pessoa que está no mundo, apronta, faz o que acontece, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Aquela sua amiga ímpia, que trabalha junto contigo lá, que sai com todos os homens, toda sexta-feira com um homem diferente, se ela engravidar, na segunda-feira está todo mundo lá, ai, que lindo, ai, que maravilha, nós vamos fazer o chá de bebê. Assim. Agora vai uma moça que se diz crente, engravidar. O que vai fazer? Viu? Crente. Manda embora. E mandou engravidar. Se pudesse, né? O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que a partir do momento que você abraçou Cristo, que você faz parte do corpo de Cristo, você não está mais sozinho nesse mundo. Nem no fato de estar desamparado, porque você tem a igreja para te amparar, pelo menos a gente vai engrossar o choro, né? Se está todo mundo sendo perseguido, não tem como acudir um outro, pelo menos o grito nós vamos engrossar. Mas, ao mesmo tempo, as suas posturas contrárias ao padrão, o que vai acontecer? Vai trazer prejuízo para todo mundo. O corpo vai ser alvo dessa blasfêmia, dessa difamação. Veja ainda Tito 2. Tito capítulo 2, verso 10. Vou ler o 9, tá? Na verdade, tinha que ler um monte de... Vou lá, o 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, tarará, linguagem sadia, irrepreensível, adversário, seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma para dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, a sua boa obra vai ornar, vai trazer benefício para a doutrina e para o nome do próprio Deus. Enquanto que a sua postura de mau testemunho
vai conduzir à difamação, à blasfêmia do nome de Deus e da sua doutrina. Essa é a lógica. E nesse sentido, então, Paulo vai mostrar, irmãos, que como nós somos discípulos de Cristo, precisamos viver de acordo com o padrão do discípulo de Cristo. Primeiro, sustentando a sã doutrina, sustentando a santidade, o bom testemunho e ornando, trazendo ornamentação ao nome de Deus. As pessoas precisam glorificar a Deus por aquilo que você faz, inclusive por aquilo que você deixa de fazer. É isso que é ser igreja, é assim que deve se proceder dentro da igreja do Deus vivo. Desse modo, então, nós podemos concluir, nessa ideia aqui, que tudo que se opõe à verdade do Evangelho, que tudo que se opõe aos bons costumes, que tudo que se opõe às virtudes cristãs e o bom testemunho da fé, deve ser confrontado por aqueles que chegaram ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. A igreja, ela não pode tolerar, ela não pode encobrir, ela não pode aceitar determinadas práticas. Ela tem que se levantar contra. E essa é uma situação difícil para os nossos dias, porque o que se fala, porque as igrejas têm que ser tolerantes. Que a igreja tem que aceitar toda e qualquer postura. Pastor, o importante é que a pessoa está aqui. E um dia, sei lá pode ser que Deus toque no coração dela. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina como se deve proceder na igreja. E, na verdade, aqueles que defendem a exclusão da disciplina eclesiástica é porque, na verdade, tem um rabo preso em algum lugar. Porque eu não quero aplicar disciplina sobre alguém para que amanhã depois ninguém venha aplicar disciplina sobre mim ou sobre aqueles que estão mais perto de mim. E aí se torna covil de salteadores, né? Aí a igreja se torna um grupo de camaradas, de companheiros, mas não de crentes. Esse é o perigo. Quando nós voltamos aqui para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, né, em especial na primeira carta de Paulo, depois dele defender a necessidade da preservação da sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Isso está aqui, no capítulo 1, verso 10 e 11. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos. Se você abriu aí, 1 Timóteo 1, verso 10. Perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Então, nós temos que levantar, combater tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Então, depois que ele defende isso, que a maior tarefa da igreja é defender a sã doutrina, ele então começa a demonstrar as ações práticas decorrentes da sã doutrina. Uma vez que nós estamos abraçados à sã doutrina, isso vai gerar uma prática saudável também. Né? Aquele termo lá, quando você tem a ortodoxia, ou seja, o dogma correto, você tem a ortopraxia, a prática correta. O conhecimento bíblico correto te conduz a uma prática bíblica correta. Um dia a dia correto, um cristianismo correto. E olha, irmãos, nós podemos dizer que nós temos aí vários tipos de cristianismo. E muitos deles que não têm Cristo. Porque a obra não está mais em Jesus. A salvação não é pela graça mais, a salvação é pelas obras. E obras de acordo com aquele padrão simplesmente maquiado, não que é de fato. Paulo, então, vai demonstrar aí quais são essas ações práticas. Nós já vimos em outro momento como devemos agir diante dessa sociedade idólatra, dessa sociedade plural, e também já falamos como devemos proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Agora, do capítulo 5 em diante, né, isso ele começa a tratar a partir do capítulo 2. O capítulo 1 é a base para a defesa da sã doutrina. E a partir do capítulo 2, então, ele vai demonstrar quais as ações práticas decorrentes aí da sã doutrina. Primeiro, em relação à sociedade, falando aqui como que os homens devem se portar, falando da vestimenta das irmãs. Lembra disso?
nós já estudamos. Depois, dentro dessas ações práticas, ele vai falar da responsabilidade da liderança, dos pastores, dos presbíteros, como que eles devem agir, quais são as qualificações necessárias para eles. Capítulo 3. Capítulo 4, de um modo mais específico sobre a figura do pastor, ou seja, do presbítero docente, daquele que maneja, daquele que ensina, que cuida do ministério da palavra. É o capítulo 4, onde ele exorta, então, a respeito da postura de Timóteo, de um modo claro, sintetizando no verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado também da doutrina. E aí ele vai continuar falando para Timóteo, mas agora numa perspectiva mais geral, a partir do capítulo 5, respondendo como que eu devo proceder, então, dentro da igreja, de modo a gerar equilíbrio em todas as esferas da igreja e glória para o nome de Deus em toda a atuação da igreja. Então, depois de forçar a postura, ou de focar a postura da liderança, em especial de Timóteo, nessa luta, então no capítulo 5, Paulo continua tratando das ações práticas decorrentes da sã doutrina para a manutenção da igreja em várias esferas de atuação. Ele ainda aponta para Timóteo, que era um jovem pastor na época, sobre como ele deveria agir para manter a igreja no padrão, como deixar a igreja dentro daquilo que Deus quer. E nesse sentido, então, o apóstolo Paulo nos fala sobre como proceder na manutenção da igreja para que o nome de Deus e o nome da doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, como como proceder para manter a igreja no padrão. Não no padrão do nosso próprio desejo, do nosso próprio coração, mas no padrão de Deus. E aí, então, ele vai tratar no capítulo 5 até o capítulo 6 falando disso. O procedimento para a manutenção da igreja padrão. Tudo bem até aqui? Esse é o tema que vamos começar hoje. O primeiro procedimento que nós observamos para que a igreja seja mantida de modo padrão, ou seja, que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, irmãos, é agir com fraternidade na repreensão. Presta atenção aqui no verso 1 e 2 novamente. Acompanhe a leitura. Ele começa dizendo, não repreendas o homem idoso. Antes, qual que é outro termo que aparece aí? Exorta-o como pais. Aos moços, não repreenda como moço, mas exorta como irmãos. É isso que está embutido aqui. As mulheres idosas, não repreenda como mulheres idosas, mas sim exorta-as como mãe. As moças, não repreenda como moças, mas sim como irmãs com toda a pureza. Então nós vemos que o foco aqui desses dois primeiros versos é a aplicação da disciplina eclesiástica. O termos como repreendas, como exorta, não está falando de motivação, ele está falando de disciplina. Eu repreendo quem está precisando de repreensão. Né? Ou aquele que, quando você quer elogiar alguém, você repreende essa pessoa? É óbvio que não. Agora, quando você tem que criticar essa pessoa, você vai repreendê-la. Isso que você está fazendo está certo. Porém, o que ele diz, para que a igreja seja mantida no padrão, essa aplicação da disciplina, essa repreensão, precisa ser aplicada com amor, com fraternidade. Por quê? Porque eles viviam numa época, irmãos, quando que o padrão de aplicação da disciplina era um negócio desproporcional. E o que o Paulo está apresentando é que todos nós, ele já falou isso nas outras cartas, somos pecadores. E da mesma forma que Deus me perdoou, eu tenho que perdoar os meus irmãos. Eu não estou aqui como santarrão para aplicar o juízo sobre aqueles que não são. Mas nós estamos todos no mesmo corpo. A disciplina deve ser algo aplicada? Sim. Mas de uma maneira bruta, de uma maneira a ultrapassar o limite dessa repreensão? Não. Por isso ele diz, aos presbíteros, o termo aqui é esse, como sinônimo de homens idosos, porque o mesmo termo para liderança como para os homens idosos é a mesma, viu, irmãos? Então, presbítero que serve, dependendo do contexto, vai indicar que são homens idosos, ou dependendo do contexto, vai indicar que são os líderes. Contexto que vai determinar isso.
Por isso, para aqueles que dizem que na igreja presbiteriana não tem presbíteras, é uma inverdade. Existem presbíteras dentro da igreja presbiteriana, mas no contexto das mulheres idosas, que é o que ele traduz aqui no verso 2. As mulheres idosas, se você for lá no original, você vai encontrar lá as presbíteras. Tá? Mas o contexto não refere-se à liderança, refere-se à faixa etária dessas mulheres. Então ele vai dizer que tanto os homens idosos quanto as mulheres idosas, se precisarem ser repreendidos, que eu tenho que fazer de que forma? Com fraternidade, com amor, como se eu estivesse repreendendo ou exortando ao meu pai, como eu estivesse repreendendo a minha mãe. Os moços, os mais jovens, se precisarem de repreensão, seja moço ou seja moça, seja o jovem ou a jovem, eu vou repreendê-los, se eles assim precisarem, mas como a irmãos, como o meu irmão, como a minha irmã. Então, nessa ideia, Paulo está ensinando a Timóteo e a própria igreja que na aplicação da disciplina eclesiástica, a igreja seja amável. E é por isso que nós nos tratamos de irmãos. Essa é a fraternidade que a igreja, através desse convívio social, demonstra no dia a dia e que deveria ser demonstrado nos momentos mais difíceis, nos momentos que as pessoas precisam serem exortadas. Essa fraternidade, essa amabilidade tem que ser uma característica e um dos procedimentos para manter a igreja dentro do padrão. Ninguém está aqui para ser carrasco de ninguém. Se você for lá para as cartas gerais, você vai ver lá o tal do Himeneu. Lembra do Himeneu? Que se achava com o direito de ter a primazia sobre os irmãos e que, inclusive, determinava que não podiam nem receber os missionários na igreja. Lembra dessa história? Esse é um padrão negativo, porque o padrão da igreja é agir com amabilidade, com fraternidade, mesmo na aplicação da disciplina. Então, para manter a igreja no padrão bíblico, irmãos, não podemos negligenciar a disciplina eclesiástica, isso é um fato, é uma marca da verdadeira igreja, porém, devemos aplicá-la com fraternidade, devemos aplicá-la com amor, de modo assertivo, ou seja, com firmeza, e como Paulo vai dizer aqui no final, com toda a pureza. Essa pureza aponta para a santidade, aponta para imparcialidade, ou seja, para ser um modo puro, um modo justo. E aí nós temos vários textos na palavra do Senhor. Você vai lá para Mateus capítulo 18, o próprio Senhor Jesus diz como que você deve tratar com o irmão que peca. O irmão pecou contra ti? Vai e conversa com ele, entre você e ele. Se ele se arrependeu, ganhar o irmão. Ah, não deu certo? Leva 2 testemunhas. Conversa. Não deu certo? Diz à igreja. Agora, se for uma pessoa obstinada na prática pecaminosa, obstinada na rebeldia, aí Jesus fala, pode desligar, meu amigo. Considera como gentio e como publicano. Considera como descrente. Considera como se não fosse parte da família. Mas até que esse ponto chegue, você tem ainda 3 passos para tentar restaurar, para tentar preservar, para tentar manter a fraternidade e a amabilidade dentro da igreja. E o perdão, da mesma forma que eu fui perdoado, em demonstrar esse perdão para os demais irmãos. Eu vou ler aqui rapidamente, você não precisa abrir. Em 2 Tessalonicenses, uma sequência aí de versos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim, verso 6, não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebeste. Veja, aquele que já diz que é obstinado, que não tem jeito, então você não vai nem andar com o cara. Tem jeito, o cara não quis ser tratado, o cara não muda de vida, o cara está vivendo de uma maneira totalmente fora. Então a disciplina eclesiástica vai ser aplicada e pronto, acabou. Verso 14 desse mesmo capítulo. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, não vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Veja,
Paulo vai chamar a atenção que nós não podemos desprezar a disciplina. Só que, para aqueles que estão arrependidos, nós vamos fazer isso de uma maneira fraterna, amável. Verso 15 ainda. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Você só vai, como o próprio Paulo faz aqui em Timóteo, entregar alguém para Satanás, se o cara for demasiadamente obstinado e não ouvir as exortações e o confronto que a palavra e a sã doutrina traz. Fulano, você está entrando num caminho de morte, arrependa-se, mude de vida. Ele fala, não quero saber, cara, eu vou fazer e pronto, acabou. Eu vou seguir o meu próprio coração, vou fazer a minha própria vontade. Se isso é pecado, é problema meu. Tudo bem, não tem o que fazer. Aí você aplica a disciplina. Mas enquanto o processo, irmãos, tratar de uma maneira fraterna, amável, esse é o padrão da igreja. Nós vemos algumas histórias, né, em relação a algumas denominações, que a aplicação de disciplina é uma aplicação de disciplina não pautada nas Sagradas Escrituras, mas na vontade e no ego do próprio pastor, como ungido de Deus. Denominações, por exemplo, o pastor fala assim, a irmã fulana de tal está usando um batom de uma tonalidade que não pode, está disciplinada. A fulana de tal cortou as pontas duplas do cabelo, está disciplinada. A fulana de tal está usando um salto de 2 centímetros e 43 milímetros, está disciplinada. Qual que é a base bíblica para tudo isso? Nenhuma. Está pautado no coração pecaminoso daquele líder. Isso não é o padrão da igreja de Cristo. O padrão da igreja de Cristo é a aplicação da disciplina? Sim, em casos em que as pessoas demonstrem que realmente estão obstinadas no pecado. E mesmo que aquilo seja, essa correção seja para o próprio bem dela. Mas deve ser realizada com fraternidade, com amabilidade. Esse é o padrão. A igreja não está aqui para colocar um tronco, para açoitar as pessoas tão somente pelo bel prazer da liderança dela. E tem muita comunidade que faz isso. Tem comunidades que inclusive lançam as pessoas para o inferno porque não tem essa amabilidade no tratar da disciplina eclesiástica. Quando as pessoas, por algum motivo, desobedecem a Deus, e nós desobedecemos a Deus constantemente, mas pecados que acabam gerando difamação ao Senhor e que por isso precisa ser tratado de um modo coletivo, a igreja simplesmente parece que o cara é um sarnento, né? Um leproso, e não trata com amabilidade como se fosse um irmão, como se fosse um pai, como se fosse uma irmã. Então essa é a primeira indicação aí que o apóstolo nos chama a atenção. Ainda em 1 Timóteo, você que está aberto a sua Bíblia aí, o capítulo 5 ainda, o verso 20, veja o que ele nos diz. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Aqui ele está falando especificamente da liderança, mas é um princípio que se aplica para todos aqueles que cometem pecado público. O pecado é público, é notório. Então, a aplicação da disciplina vai levar em consideração esse fato. Porém, não significa necessariamente que você vai conduzi-los para fora, mas sim agir com fraternidade. Como você trata ou repreende ou exorta um pai, uma mãe, um irmão ou uma irmã. Paulo ensina, portanto, como admoestar os membros da igreja, seja idosos, seja jovens, ou seja os líderes, com firmeza, por conta da sã doutrina, porém, de modo fraternal. Tudo bem até aqui? Beleza. Esse é o primeiro ponto de como manter a igreja no padrão. Toda igreja que despreza a disciplina eclesiástica, ou que aplica a disciplina eclesiástica fora da proporção bíblica, está fora de uma igreja verdadeiramente cristã. Ok? Segundo ponto. Antes aqui, eu acho que tem mais uma coisa. Observe a disciplina eclesiástica é diferente da disciplina apologética. Deixa eu fazer esse parênteses aqui. Por que eu pus essa informação? Quando nós estamos tratando com heresia, não é disciplina eclesiástica, é defesa da fé. Aquilo que eu chamo aqui de disciplina apologética, aí, meu amigo, o ambiente é diferente. Se levanta um herege
falando uma besteira, Paulo vai dizer assim, ó, dá no meio da goela. Mas mira no peito e desce o braço. Ou como Davi fala, Senhor, dá um soco e quebra o dente deles. E que os filhos deles morrem soterrados sobre pedras. É assim que Davi fala. Porque aqui é a defesa da fé. Eu não vou tratar com um líder que eu sei que é herético, como se ele fosse o meu pai, como se ele fosse a minha mãe, como se ele fosse o meu irmão, como se fosse a minha irmã. A disciplina apologética é defesa da fé. É realmente apontar o erro, o falso mestre, apontar o erro de ensino de uma maneira extremamente duríssima, ao ponto que Paulo falou, eu entrego Emineu e Alexandre para Satanás. Não tem fraternidade, não tem amabilidade quando você está tratando de defesa da fé. Agora, quando você está tratando de disciplina eclesiástica, um irmão que pecou, que deslizou, aí é diferente, irmãos. É aquilo que o pai faz com um menino teimoso. O seu João tem experiência disso com o Paulinho, com o Marquinhos. Quando criança, não faz isso, você vai cair. Era assim que o senhor falava, seu João? Sempre exortando. Filho, não faz isso. Paulinha lá, desobedecia, ralava. Aí ralou, o que o pai faz? Vai lá e bate em cima ainda, porque ralou? Não, aí você pega no colo, passava mertiolate, só para arder um pouquinho mais. Mas fazia isso com carinho, não fazia? Não é assim lá, Miriam? Com o Kika, é assim. Você fala, não faz. A pessoa faz, caiu. Vai cair desse skate. Esse skate, perigo desse skate. Blá, blá, cai, quebra o braço. Aí você vai lá e quebra o outro braço. Não, você pega, leva no médico. Está maduro, obviamente, faz parte, é a disciplina. Mas você faz isso com amabilidade. Pelo menos o bom pai, a boa mãe. Né? Se for alguma outra, aí vai bater mais. Não, esse não é o padrão. Agora, se é realmente um ladrão que entra na sua casa para te roubar, e o cara não pular o muro, ele arranha o braço, você vai lá pegar ele no colo e passar mertiolate, dar beijinho nele, passará? Fala para mim, meu irmão. Se você tiver oportunidade, você vai descer o cacete dele ali. Você vai aproveitar que ele não conseguiu subir o muro e você vai descer o braço nele. Porque é uma disciplina apologética, de defesa da sua fé, de defesa da sua casa, de defesa da sua família, de defesa do seu bem. Ou não? Você vai falar, já que você não subiu aí, vamos tomar um café, só devolve o bule que você roubou para a gente fazer o café aqui. É isso que você vai fazer? É óbvio que não. Então, cada caso é um caso. Porque tem muita gente que, às vezes, na defesa apologética, quer ser fraternal, quer ser ecumênico. Não existe ecumenismo na visão bíblica, meu amigo. Ou você serve a Cristo ou você não serve. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não tem ecumenismo. Essa ladainha de ecumenismo é coisa pagã, é coisa do coração do crente que não é verdadeiro. Agora, quando tratando de fraternidade, de irmandade, alguém desvia na fé, aí você vai fazer com todo carinho, com todo amor, com toda amabilidade, que isso sim é característica da disciplina eclesiástica. Tudo bem? Faço assim para você se chocar um pouquinho, mas para levar ao pensamento correto do negócio, tá bom? Segundo ponto. E nós vamos terminar hoje aqui. O segundo procedimento para manter a igreja no padrão, ou a manutenção da igreja, né, de modo a não blasfemar o nome de Deus e o nome da doutrina, é agir com critérios de justiça na ação social. Preste atenção nesse ponto. Para manter a igreja cristã num padrão de uma igreja séria, que não difama o nome de Deus e nem da doutrina, essa igreja precisa agir com critérios de justiça na ação social. Quer ver um exemplo? Ele vai falar das viúvas aqui,
Ele vai usar o exemplo das viúvas para isso. Mas vou te dar um exemplo. Certa vez, a junta diaconal numa das igrejas que eu pastoreava, foi ajudar uma família sem antes fazer uma visita e sem antes ver o que realmente aquela família, se de fato estava necessitada ou não. E a junta diaconal foi lá, pegou uma cesta básica e levou essa cesta básica para a família. Isso era uma sexta-feira. O que a família necessitada fez? Foi lá, vendeu a cesta básica, comprou um engradado de cerveja para tomar durante o final de semana. Passado um mês, a junta diaconal voltou lá para levar de novo uma cesta. Só que aí um vizinho indignado chegou, falou assim, ó, acontecendo assim, assim, assim. Dá a cesta, mas volta aqui amanhã para você ver o que vai acontecer. Entregou a cesta. No sábado, um diácono foi lá fazer a ronda diaconal. O que estava acontecendo? Churrasco de gato, regado com cerveja, provinda da cesta básica que os irmãos deram para aquela família. Se a igreja pega e fala assim, pastor, se ele vende para beber em cerveja, é problema dele, a igreja tem que fazer, né? Aí leva o terceiro mês lá essa cesta básica. O que esse vizinho vai falar? Essa igreja é uma igreja séria? O nome de Deus vai ser ornado ou vai ser difamado? É nesse sentido que eu estou dizendo que para a igreja se manter padrão, de modo que o nome de Deus e da doutrina não seja difamado, ela precisa agir com critérios de justiça na ação social. Vamos ver aqui o caso. O caso que Paulo usa como exemplo é o caso das viúvas, né? E o caso das viúvas, mais uma vez, é usado aqui como pivô para tratar da ação cristã no socorro, da assistência social. Por que eu falo de novo? Porque se você se lembra muito bem, lá em Atos capítulo 6, verso 1, os crentes helenistas, ou seja, que eram de outras nacionalidades, começaram a reclamar que as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária e somente as viúvas do povo judeu é que estava recebendo a porção que a igreja dividia. E aí deu uma confusão, a igreja teve que eleger então homens, 7 homens especificamente, a primeira junta diaconal, vamos assim dizer, para que resolvesse esse problema, porque os apóstolos e os presbíteros estavam cuidando do ministério da palavra e não tinha tempo de ficar usando os critérios de justiça para servir as mesas. Lembra da situação? Então, as viúvas sempre foram um ponto frágil dentro da igreja, e mais uma vez Paulo usa elas como exemplo para dizer como que deve ser o procedimento da igreja na ação social. Como que a igreja deve tratar dentro da junta diaconal. Então, os irmãos são diáconos, e ficam atentos. Primeiro, Paulo, então, vai definir alguns critérios para atender as pessoas necessitadas na igreja. Pastor, mas o cristianismo não ensina fazer o bem sem olhar a quem? Não, quem ensina isso é o espiritismo kardecista. O cristianismo ensina, irmãos, que o amor cristão, ele sabe dizer não. E a igreja tem falhado nisso, porque ela tem usado muitas vezes do recurso para a honra e glória do Senhor, para dar na mão de tranqueiras, para dar na mão daqueles que se entregam a prazeres, daqueles que você está falando, o pastor sempre fala umas palavras meio doidas, mas aqueles que ele diz assim, ó, que vivem de modo ociosos. Ocioso é a mesma coisa que de modo vagabundo, tá bom? Só para você ter uma ideia. O cara, você quer chamar o vagabundo de um jeito mais bonitinho, ele fala, não, se ele vive de modo ocioso. É o vagabundo. Andando de casa em casa, ou seja, está andando de casa em casa porque não está nem limpando, não está nem lavando a louça. Andando de casa em casa, e não somente ociosas, veja que não somente vagabundeando, mas ainda tagarela, intrigante, falando que não deve. A igreja vai dar dinheiro para essa turma? Não. O padrão do amor cristão
ele sabe dizer não para quem não merece. Para servir, inclusive, de instrumento de ensino. Para que o nome de Deus não seja difamado. Olha lá, a igreja está ajudando a irmãzinha fulano de tal, e com o dinheiro que a igreja ajuda para ela, ela está vendendo a cesta básica, e agora comprou um vestido novo para ir na gafieira na sexta-feira. Na sexta-feira ela vai no forró, e no domingo ela vai na igreja para receber a cesta básica. E a igreja fala, pastor, fazer o quê? Vamos ajudar a irmãzinha. Não é o padrão cristão, esse é o padrão de uma associação, um padrão católico talvez, um padrão espírita, mas não o padrão bíblico. Quais são as definições aqui dos critérios que Paulo traz? Primeiro, para a viúva ser assistida pela igreja, primeiro, ela não pode ter filhos e netos. Por quê? A obrigação primeira de assistir os progenitores é da própria família. Pastor, eu sou viúva, meu filho, coitado do meu filho, ele é médico, mas tem tanta coisa, não dá para me ajudar. Meu filho trabalha na empresa, tal, recebe cesta básica lá, mas ele vende para comprar hipercap, porque para ver se ele muda de vida, então não dá para me ajudar. Não, mas sabe o que foi? Ele mora aqui junto comigo, ele trabalha, mas ele está juntando dinheirinho para comprar um PlayStation. Isso eu vi, hein? O neto morando com os avós passando fome, não tendo dificuldade, e o cara pegando todo o salário dele, guardando para comprar um PlayStation. Para comprar uma moto. E os velhinhos passando fome. E aí ele chegava lá, pastor, não tem como ajudar lá em casa? O negócio está difícil, o velhinho está passando fome. Mas o seu trabalho, meu amigo, você está... Não, eu estou juntando para comprar uma moto. Meu amigo, você está de brincadeira comigo. Esse caboclo tem raiva de mim até hoje. Porque eu disse que não daria. E que se ele não cumprisse a responsabilidade junto dos progenitores, que eu abriria uma ação contra ele, porque ele está quebrando, como que chama lá? O direito do idoso lá? O estatuto do idoso. Porque o estatuto do idoso prevê que a família é responsável em manter a necessidade dos seus progenitores. Você tem pai velho, mãe velha, está passando fome lá? Eles podem entrar na justiça e pedir pensão. Eu falei, você está sabendo disso, meu amigo? O seu sonho da sua moto vai criar asas desse jeito. Porque o padrão de Paulo veja aí o padrão de Paulo. Verso 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as verdadeiramente viúvas. Veja o verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. O padrão é o seguinte, cada família, meu amigo, corre atrás para suprir as necessidades das suas viúvas ou dos seus viúvos ou dos seus necessitados. Esse é um critério que Paulo apresenta. Verso 4. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes, ou seja, os filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com os da própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, quanto o padrão de uma igreja, para que o nome de Deus não seja difamado nem a doutrina, o critério tem que usar critérios de justiça na ação social. Nós não vamos ajudar qualquer pessoa. Nós vamos investir. Você tem filho? Tem. O que seu filho faz? Trabalha? Trabalha. Ele te ajuda? Não. Ele tem um hobby, ele quer comprar uma bicicleta de 30 mil reais, pastor, então por isso que ele não me ajuda. A obrigação, primeiro, é com os da casa. Segundo critério, as pessoas que vão ser incluídas aí nessa assistência da igreja têm que ser crente, com vida piedosa.
Porque senão você corre o risco de dar a cesta básica, vender e comprar um engradado de cerveja. O que mais que ele diz aí? Verso 5 e 6. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, e essa então conta com a igreja, espera em Deus. Inclusive, a igreja deveria usar essas viúvas para que elas fossem instrumentos do socorro, as chamadas mulheres piedosas, que a nossa Constituição, inclusive, prevê. A Igreja Presbiteriana do Brasil prevê que o Conselho da Igreja pode nomear algumas irmãs, né, que são chamadas mulheres piedosas, principalmente viúvas, para cuidar da visitação, da oração, do socorro. Veja o que ele diz aí. Então, essas perseveram em súplicas e orações dia e noite. É o que ele vai dizer no verso 9. Não seja inscrita, essa inscrita, ou seja, aqui está dentro do padrão de assistência da igreja. Se não viúva que conte menos de 60 anos, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendado pelo bom ou pelo testemunho de boas obras, ou seja, mulher piedosa, tenha criado os filhos, exercido a hospitalidade, lavado aos pés dos santos, socorrido os atribulados, ou seja, servido os mais necessitados, e viveu na prática zelosa de toda boa obra. A pessoa vive a vida inteira gastando o que tem e o que não tem. Fica velho, aí começa a vir na igreja para ser assistida. É a cigarra, né? Não, é a cigarra do conto infantil. A vida inteira bagunçou o coreto. Tem um filho de cada pai. Por isso que ele fala que tenha um marido. Está viúva, mas é uma mulher séria, bom testemunho, piriri pororó, ajuda. Bagunçou o coreto a vida inteira? Tudo na vida tem consequência, meu irmão. Tudo na vida tem consequência. Se você não ajuntou nos anos de fartura, meu amigo, você vai pastar nos anos de secura. Então pensa bem no que você vai fazer da vida. Verso 12. Tornando-se condenáveis por anularem o primeiro compromisso. Esse primeiro compromisso é o que refere-se ao verso 5, que é o compromisso com Deus. Ele está falando dessas mulheres mais novas, que acabam sendo casar de um modo leviano. Veja que Paulo não está proibindo as viúvas de casar. Lá no verso 14, inclusive, ele diz: quero, portanto, que as viúvas mais novas que se casem, criem filhos. O padrão é esse. Mas o que ele está falando lá no verso 11, rejeitando as mais novas, que querem quebrar o compromisso com Cristo, aquele compromisso de terem sido assistidas pela igreja, para se dedicar à oração, para se dedicar ao socorro dos mais pobres, para lavar os pés dos santos. Essas mulheres querem quebrar esse compromisso com Deus e querem viver, então, de um modo leviano, uma vida provavelmente casando com alguém que nem crente é. A ideia do contexto aponta para isso. Então essa igreja não vai ajudar. Você arranjou aí o galã dos 60 anos para cuidar do você? Então que ele cuide. O pé de valsa lá da gafieira lá deu bola para você e agora você resolveu casar com ele? Não tem problema. Só que vai comer do osso que ele tem para te dar, então. Ué. Agora a igreja vai ficar custeando. Nossa, pastor, isso soa tão anticristão. É porque o cristianismo que está se vendo por aí não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, irmãos. E é por isso que a igreja muitas vezes é ludibriada e é enganada. Vamos lá para a gente caminhar aqui, terminar. Dentro do critério, acima de 60 anos. Se é viúva mais nova, meu amigo, casa de novo, não tem problema não, vai trabalhar.
Vai correr atrás do seu próprio sustento. Você é nova, você tem saúde. Sacuda a poeira, dá a volta por cima. Arranja um outro homem crente, temente a Deus, e vamos que vamos. O que mais? Que tenha tido um bom testemunho de vida. Verso 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados, viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Veja, irmãos, a ação social da igreja, para evitar que a postura da igreja traga difamação ao nome de Deus e da própria doutrina, tem que ser aplicada com critérios de justiça. É justo socorrer? É justo estender a mão? É. Uma pessoa crente, séria, está passando por uma dificuldade, vamos estender? Vamos. Estenda a mão. Não tem problema, meu. Sustenta o resto da vida. Agora, tem filhos? Tem netos? Ou tem idade ainda para reconstruir a vida? Tem saúde para sair correndo atrás do trabalho e garantir o seu próprio sustento? Então não venha fazer com que a igreja fique sobrecarregada. O ministério da igreja é plantação de igrejas, irmãos, é evangelismo, é alcançar pessoas, é investir para que Creta tenha uma igreja em cada cidade, para que Paulo tenha recursos para ir para a Espanha, para socorrer os verdadeiros irmãos necessitados, como a Macedônia fez em socorrer os irmãos de Jerusalém que estavam em extrema pobreza. Mas a igreja não é para ficar mantendo vida de pessoas que não vivem de uma maneira que deveriam glorificar ao Senhor. Quem dá Bolsa Família é o governo. E ainda com a perspectiva de comprar votos. Só faz isso porque vai ter um retorno depois. O que o cristianismo ensina? Não viva de modo ocioso. Corra atrás. Faça com as próprias mãos. O que eu quero dizer com isso? Pastor, a igreja não vai ajudar ninguém? Não estou falando nada disso. Mas ela tem que ter critérios de justiça. Todo dia, ainda não porque a gente está começando, mas na hora que descobrir que aqui é uma igreja, todo dia vão começar a bater na porta aí. Tem uma passagem para Bauru? Tem uma passagem para São José do Rio Preto? Não tem como o senhor comprar um marmitex para mim? Falou, eu tenho um pão ainda. Não, é marmitex. O pão eu não aceito, não. Já vivi isso, irmãos. Eu tive um dia que bateu, a Clara estava viajando, estava em casa, ela tinha deixado lá uns marmitinhas prontos para esquentar, um arrozinho com estrogonofe, e eu ia só pôr uma batatinha palha em cima e comer. Na hora que eu sentei para comer sozinho, toca a campainha. Eu vou lá, tem comida, eu só tinha aquele prato. Tem. Dei o meu prato para infeliz. Na hora que eu saí na rua, depois de uma meia hora, olha o meu prato com o meu estrogonofe jogado na calçada. Da outra vez que pediu, eu falei, entra aqui, senta aí. Come, quero ver você comer. Aí comeu. Isso lá em Matão. Não, porque esse aí era o que eu ia comer. Então, você come agora. Nunca mais pediu. O amor cristão, ele sabe falar não, ele usa de critérios justos, irmãos. Porque senão, a gente acaba trazendo pessoas para a igreja só para serem alcançados por algum tipo de assistencialismo. E nós não queremos isso, nós queremos discípulos de Cristo para servir a Cristo aqui. E se você realmente, como discípulo de Cristo, estiver passando por necessidade, você pode ter plena convicção que dentro desses critérios de justiça, a igreja vai te abraçar. Mas dentro desses critérios de justiça.
A gente para por aqui, irmãos. Se você achou meio duro esses critérios, piora um pouquinho mais depois. Mas esse é o cristianismo que a Bíblia nos ensina a ter. Pessoas que realmente querem viver para Cristo e não serem beneficiadas pelos cristãos. Pessoas que querem ser de fato verdadeiras cristãs. Semana que vem a gente continua. Nós temos ainda alguns pontos aí, só para te assustar. Deixa eu chegar aqui no ponto do... Mas, por hoje, é isso.